Olá, então vamos resolver aqui a prova de matemática da UFPR 2020, primeira fase, beleza? Então vamos começar aqui por essa questão aqui. Talvez aí na tua prova tenha sido diferente, mas eu vou começar nessa questão 10 aqui, ó, que eu estou selecionando ali, ó. Considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x mais y ao quadrado menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B? Então vem cá, primeiramente a equação ali, vou copiar ali a equação. A equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Só que esta primeira equação aqui, ela não está no formato padrão, do jeito que a gente gosta, igual as respostas ali, né? Então vamos colocar ela. Né? Como é que a gente faz para colocar? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado, vou colocar tudo que tem x junto, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 8x, vou dar um espacinho, vou colocar aqui, ó, mais y ao quadrado mais 10y, vou dar um espacinho e vou, lá do outro lado, vou passar o menos 21. O 21 vai passar negativo. E aqui agora eu vou trocar de cor aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? Colocar alguns termos aqui para virar o quadrado perfeito. Aqui eu tenho que colocar mais 16, né? Mais 16 aqui, ó. Só que se eu colocar mais 16 aqui, eu tenho que colocar mais 16 do outro lado lá. Mais 16 do outro lado. E aqui, para fechar o quadrado perfeito, tem que colocar mais 25. Mais 25. Né? Então tem que colocar mais 25 do outro lado lá. Beleza. Agora aqui, ó, perceba porque daí o que acontece? Essa parte aqui, ó, a gente pode reescrever. Isso daqui é a mesma coisa que x menos 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado. Tudo isso daí igual a 20. E daqui a gente tira as informações importantes que a gente quer. O centro dessa circunferência aqui, ó, o x vale 4, então o centro dessa circunferência aqui, B, o x vale 4 e o y vale menos 5. É daqui, ó, esse 4 aqui é daqui e o 5 é daqui. E o raio vale quanto? O raio vale 20? Não, o raio vale raiz de 20. O raio é igual a raiz de 20. Tá? Aqui, se você tiver dúvida de onde que eu estou tirando esses valores aqui, você tem que olhar lá o formato padrão de uma equação da circunferência. Tá joia? Então, agora que é o seguinte, para tangenciar igual ele quer, a gente tangenciar isso daqui, ó. A gente tem uma circunferência aqui e tem uma outra circunferência aqui. Ó. Tangenciar é encostar em um ponto. Para acontecer isso daí, a distância aqui, ó, aqui eu tenho um raio 1, aqui eu tenho um raio 2. Um raio 2, certo? E aqui um raio 1. Então, o que tem que acontecer para ser tangente? A distância entre os dois raios, entre os dois centros, desculpa, tem que ser igual à soma dos dois raios. Então, vamos lá. E daí, o que acontece? Aqui é o seguinte, a gente teria que dar uma testada, né, nas respostas. E para a equação da B, ficaria assim, ó, a distância do centro da minha circunferência inicial ali, do enunciado, que eu vou chamar de circunferência B, até a minha circunferência ali da resposta B, que eu vou chamar de B também, B1, tá? Vai ser o quê? A distância entre dois pontos, isso daqui é a raiz de
Vou colocar aqui 4 menos 2, ó, porque olhando aqui, ó, aqui ó, na B, aqui, ó, o centro da nossa circunferência da resposta B é menos 2 e menos 2. Então vai ficar 4 menos 2, tudo isso ao quadrado, mais, deixa eu apagar aqui que ficou, vai faltar espaço, mais menos 5 menos 2. Tudo isso ao quadrado também. Isso daqui é a distância entre os dois raios. E fazendo isso daqui, ó, isso daqui vai dar a raiz quadrada de 36 mais 9. Tá? Isso daqui é igual a raiz de 45. Porém, a raiz de 45 tem que ser exatamente igual à soma dos dois raios. Ou seja, a soma aqui desse raio aqui, que é raiz de 25, mais o raio da outra circunferência aqui, que não é 5, é a raiz de 5, mais a raiz de 5. Será que isso daqui está certo? Né? Aqui o 45 a gente pode reescrever como? É 9 vezes 5. Isso daqui é igual. Opa, aqui não é 20 não. 25 não, aqui é 20. E 20 a gente pode escrever como? 4 vezes 5. E aqui é raiz de 5. Então aqui pulo o 3, né, o 9 sai como 3 aqui, fica 3 raiz de 5. É igual, o 4 aqui sai também, 2 raiz de 5, mais raiz de 5. Então, 3 raiz de 5 é exatamente igual a 3 raiz de 5, tá? Uma questão já meio complexa na primeira. Às vezes não foi a primeira tua da tua prova, mas já é meio questão meio que tem que pensar um pouquinho e usar também as próprias opções ao teu favor, certo? Vamos para a próxima questão. Em compensação, essa próxima questão aqui me dá até vergonha de fazer, né? Porque ela fala ali, ó, no ano de 2018, a densidade populacional da cidade de Curitiba foi estimada em 4.406,96 habitantes por quilômetro. Então significa que aqui, ó, a densidade de Curitiba tem 4.406,96 habitantes em cada quilômetro quadrado, né? Ou seja, por quilômetro quadrado. Supondo que a área territorial seja de, aqui, ó, para 1 quilômetro quadrado, supondo que a área seja de 435 quilômetros quadrados, qual que é a população aproximada? X, né? Regrinha de 3 básica, então vai ficar, multiplica em x aqui, ó, cruzado. X vezes 1 dá x. X é igual, é só multiplicar ali, ó, 4.406,96 vezes 435. Isso daqui vai dar, é só fazer a conta, né? É 1.917.028 opa, e 27, desculpa, e 27,6. Que é a mais próxima ali é 1.917.027, né? A gente trunca ali, arredonda, a gente some com 6 ali, né? Dá uma aproximada, tá? Essa então foi a questão 11. Tá ótimo, vamos para a próxima. A próxima questão, ela fala ali, ó, uma adaptação do teorema do macaco afirma que um macaco digitando aleatoriamente num teclado de computador, mais cedo ou mais tarde escreverá a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Imagine um macaco digita uma sequência aleatória de 3 letras. Então, 3 letras. Tá lá o macaco digitando 3 letras em um teclado que tem apenas as letras S, E, R, T e O. Qual a probabilidade de um macaco escrever a letra C? Então vem cá, quantas opções ele tem aqui, ó, na primeira? Tem 5 possibilidades, tem 5 letras. Na segunda, 5 de novo, pode repetir. E depois 5 de novo. Então, quantas são as palavras que ele pode formar? 5 vezes 5 vezes 5, 125. Né? Ó, possíveis palavras. S, S, T, O, R, S. Por aí vai. Tem repetição, com repetição, sem repetição. E dessas 125, qual que é a probabilidade da gente fazer exatamente a palavra ser? Ela é única. Só existe uma possibilidade de ser o ser. Então é 1 num total de 125 possíveis, pô. Tá? Tranquilo essa questão. Então, ó, vamos lá. A primeira questão é um pouco mais complexa, a segunda é tranquila, essa daí tranquilaça também. Vamos para a próxima. A próxima aqui, essa daqui é mais... Ele dá uma definição, uma coisa meio matemática, meio um pouquinho trabalhosa. Essa daqui ele fala: define-se o erro de uma função f para um ponto xy como sendo o valor do módulo de f de x menos y e o erro de f para o conjunto f, o erro de f para o conjunto de pontos C, como sendo a soma dos erros de f para todos os pontos de C. Entre as funções abaixo, qual possui o menor erro para o conjunto? Então eu já vou pegar a resposta ali, ó, e eu vou calcular o erro dessa resposta. Né, da opção, eu teria que pegar uma a uma e calcular o erro, e daí ver qual que é o menor. Então eu vou calcular o da letra A e depois vocês calculam dos outros e vão verificar que todos vão dar menor. Então nós vamos ponto por ponto. Né? Na função da letra A ali, para o nosso caso ali, talvez a sua A não fosse essa, né? Mas não tem problema. Para o ponto, qual que é o ponto? O primeiro ponto ali, que é 0, o x vale 0 e o y vale 5. Então, ó, o x vale 0 e o y vale 5. Então, jogando lá na função, vai ficar assim, ó, o f de 0 é igual a menos 2,5 vezes x, só que quanto que é o x? É 0. Então, vezes 0 mais 5. Então, a gente descobre que o nosso f de 0 é 5. E agora, como é que a gente calcula o erro? O erro é igual ao módulo de f de 0, que dá 5, menos o valor de y, só que o valor de y aqui, ó, é 5 também, menos 5. Então isso daqui dá o módulo de 0, que é 0. Então o erro para o primeiro ponto deu 0. Nada de erro, né? Foi exato. Na B, na B não. Para o próximo ponto. O ponto agora é 1 e 3. Jogamos na mesma função, só que a gente vai jogar agora o f de 1. O f de 1 vai dar menos 2,5 vezes o x. Só que o x vale 1. Mais 5. O f de 1 vai dar 2,5. 2,5. Agora o erro vai ser o f de 1, né, que deu 2,5, menos o valor de y, que é 3, menos 3. Então, o erro é igual ao módulo de menos 0,5. Então, o erro é igual a 0,5. E, finalmente, para o último ponto aqui, ó, o último ponto é o ponto 2 e menos 1. Então, o último ponto aqui, ó, é o ponto 2 e menos 1. Este pontinho aqui, a gente vai calcular o f de 2 é igual a menos 2,5
vezes 2 mais 5. O f de 2 dá 0. E o erro vai ser igual ao módulo de 0 menos o valor de y aqui, só que o y é menos 1. Então, o erro é igual ao módulo de 1, que é 1. Se eu quero saber o erro total, eu tenho que somar este daqui, que deu 0, com este daqui, com este daqui. Então, o erro total dá 1,5, né? 0 mais meio mais 1. 1,5. E daí você teria que fazer de todos os outros. E todos os outros fazendo esse daí, né? Jogando ali esses 3 pontos em cada uma da função. É uma questão meio... Você tem que fazer uma por uma, não adianta. E daí ver qual que tem o menor erro. Né? Você tem que usar um pouco as opções a seu favor. E tem outras questões de matemática que isso daí ocorreu também. Usar as opções a teu favor. Tá bom? Então é isso. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu faço a sequência dos outros.